Bom dia, boa tarde, bom dia não, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa live, já fiz o convite para as nossas convidadas, vamos ficar aqui esperando elas entrarem, estou arrumando a câmera para ver como que fica melhor. Hoje nós teremos uma live pré-eleitoral, duas candidatas aqui de Barra Mansa, a Ellen Monteiro pelo PV e a Angélica pelo PSB. Vamos ver se elas daqui um pouquinho já aceitam um convite. Vamos falar um pouco de como vai ser essa situação. Conhecer um pouco delas, um pouco das pretensões dela como candidatas a vereadoras aqui em Barra Mansa. E eu acho que vai ser isso. Elas já devem estar entrando. Vamos esperar. Já temos 3 pessoas assistindo. Isso é muito bacana. Se quiserem mandar perguntas também para as candidatas, para as pré-candidatas, pode mandar. A Gabriela está mandando os parabéns. Obrigado. A iniciativa é boa. Vamos ver o que a gente tem de ouvir das nossas candidatas. Cadê elas que ainda não entraram? Né? Sejam todos bem-vindos. Essa é uma iniciativa da RNP mais Barra Mansa, Casa Rosa LGBT, para a gente falar um pouco, trazer um pouco de como que está o cenário político aqui dentro da cidade e de que forma as questões LGBTQIA+, possa ser incluído nessas discussões de política na nossa cidade. Não é um assunto que todo mundo gosta de falar, mas é um assunto que precisa ser discutido. Hoje já temos uma população expressiva LGBTQIA+, em Barra Mansa e região, e aí necessitando de vários serviços, principalmente que o poder público possa estar olhando para essa população e até o momento, né, a gente não conseguiu. A gente espera que elas possam pensar um pouco. Eu já mandei o convite. Ellen, já te mandei o convite. A Ellen já está aqui na coisa. Entra aí e aceita o nosso convite. Já mandei o convite aí. Chegou aí, Ellen? Chegou? Ellen, aceita o convite.
Alô, boa tarde. Conseguiu. Oi, Ellen, tudo bom? Tá me ouvindo? Oi, Jaime, tô sim. E você, tá me ouvindo? Tá, tô ouvindo. Menina, é uma confusão, né? É a primeira que a gente. A câmera sua está um pouco desfocada. Eu não estou conseguindo te ver. Eu não sei se o nosso público está conseguindo te ver também. E eu acho que a minha internet deu uma travada agora. Você tá conseguindo me ouvir direito? Não, ouvi, a gente está te ouvindo sim. É, Peraí, só um só minuto. esperar a Angélica, eu mandei o convite para ela. Tá, beleza. É, eu já mandei o convite para a Angélica. Vamos esperar. Deixa eu ver aqui direitinho. Jaime, eu vou sair e Porque vou entrar eu. de novo, que eu acho que deu algum problema na minha internet. Tá bom. Eu já mandei para a Angélica também. Então tá. Vai que eu tô te esperando aqui. Pessoal, como essa é a nossa primeira live junto e ao vivo, então a gente tem alguns perrengues, mas nada que resolver e a gente possa ouvir os nossos candidatos. Vou te mandar novamente o convite, Ellen. Acho que agora foi. Agora foi? Eu já mandei o convite para. Ok. Deixa eu ver se a Angélica já está aqui para mim poder. Ah, ficou melhor mesmo. Então, enquanto isso, eu queria fazer junto, mas a Angélica não chegou, então a gente vai fazendo nós dois. E quando ela entrar, as mesmas perguntas que eu fizer para você, a gente faz para ela também, né? As pessoas estão entrando, né? Depois a gente está sendo gravado e depois a gente repassa nas redes sociais essa nossa live ao vivo, né? Para que as pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir essa hora possam assistir depois. Essa live é um oferecimento breve do Alce Dourado, Doces e Café e Arte, um anexo aqui da Casa Rosa, que em breve vai estar funcionando. Então, sobre a direção do Lucas Aragão e o Diogo e o Douglas Pereira, né? E a gente vai ser um espaço bem bacana, com café, docinho, salgadinho. A gente vai ter um espaço aqui para home office, para pequenas reuniões. Então, quem quiser vir participar vai ser muito legal. Eli, eu Eu queria que você estarei aí, falasse Jaime. com certeza. Espero, na inauguração você já é convidada, viu? Com certeza. É, é, Ellen, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua história, né, para a gente conhecer um pouco a Ellen, né? Então é bacana você trazer um pouco isso, como que todo o seu envolvimento um pouco com a política. Se quiser fazer um panorama em relação a isso, a gente vai ficar muito feliz de conhecer um pouco você. Obrigada, Jaime. Eu que fico muito feliz em estar participando, né? Muito feliz pelo seu convite, muito honrada, muito obrigada mesmo, Jaime. É extremamente importante a gente estar nesses espaços, né? De apresentação, de discussão, de debates, né? E principalmente agora, num tempo, né, que antecede as campanhas, né? Então, vamos lá. Meu nome é Ellen, né? E eu eu sou advogada já há 10 anos. Durante esse período da faculdade, eu comecei a me envolver em algumas questões, alguns movimentos sociais, né, políticos e sociais, principalmente voltado para a questão da mulher, dos direitos da mulher.
né, e da questão LGBTQIA+. Depois que me formei, eu comecei a participar de algumas comissões da OAB, tá? Participei em 2 gestões na comissão da OAB Mulher, em Barra Mansa, né? E depois eu fui convidada pelo atual presidente, doutor Aloysio Pérez, para compor a presidência da comissão LGBTQIA+, que é a primeira comissão LGBTQI que temos na cidade. E eu tive o prazer de participar, né, dessa comissão. A gente deu início no início do ano, nos trabalhos, porém, infelizmente, com a pandemia, não conseguimos trabalhar da forma que a gente queria, porque realmente pegou todo mundo de surpresa e a gente tinha alguns planos para fazer, alguns projetos muito bonitos, muito legais, para trabalhar com a comunidade em geral, né, e principalmente abordando os temas, né, que envolvem toda a comunidade LGBTQIA+, né, preconceito, prevenção, visibilidade, direitos. Então, infelizmente, a pandemia deixou a gente um pouco... Oi, Ellen. Congelou. Gente, a Ellen congelou. Angélica tem que aceitar o nosso convite, Angélica, para entrar também. Ellen entra e sai novamente. Você congelou. Alô, Jaime? Isso. Opa, agora sim. Voltou. Voltou. Eu não sei o que está acontecendo com essa internet hoje. Ela sempre tão boa, fibra ótica, a gente, né, acredita que nada vai acontecer, mas infelizmente a gente é pego assim inesperadamente. Desculpa. Mas aí, Jaime, voltando, né, à minha apresentação, tá conseguindo me ouvir direitinho? Pode ir falando que eu estou tentando incluir a Angélica no nosso papo, que ela já está Ótimo. aqui assistindo a gente, mas ela precisa aceitar o convite lá. Ela ainda não fez isso. Pode ir falando. Certo. E aí, também, né, há um tempo atrás, mais ou menos, acredito que uns 5 anos atrás, eu fui convidada para ser a coordenadora da União Brasileira de Mulheres, aqui em Barra Mansa, que é uma organização de mulheres já de muitos anos, né? Ela existe desde 88, né? Surgiu junto com a Constituição da República do Brasil. É um movimento muito antigo, né? Pelo direito das mulheres e principalmente uma questão é um feminismo emancipacionista que a gente chama, né? Que a gente só acredita realmente na verdadeira emancipação, né? Na verdadeira emancipação da mulher se existir essa questão da emancipação financeira, né? Da emancipação onde a mulher consiga realmente sobreviver, independente de qualquer coisa e independente de seus maridos, suas companheiras que seja, né? Porque realmente a emancipação feminina, né? Ela se dá através do mercado de trabalho, né? Da preparação, da capacitação das mulheres, né? E eu sempre digo, Jaime, que não tem como a gente separar as causas, né, da luta das mulheres com a luta LGBTQIA+, porque tudo a gente vai falar, a gente vai sempre tocar no ponto de gênero, né? E então acredito que, claro que não é a mesma causa, não é a mesma luta, mas a gente não pode separar uma coisa da outra, porque a questão de gênero afeta tanto as mulheres quanto toda uma população LGBTQIA+. Então, a luta nossa é uma luta contra o machismo, né, muito existente na nossa sociedade, infelizmente, né? O Brasil é um país, não só o Brasil, o mundo é patriarcal. Infelizmente, a gente vive nessa sociedade e que a todo momento a gente tem que estar desconstruindo isso, né? A gente tem que estar lutando para isso. Acabar todo tipo de violência, violência física, violência verbal, emocional, psicológica, que afeta a todos nós gêneros, que não seja o gênero masculino, cis, hétero, normativo, que a sociedade, né, ainda construir, ainda reproduz, na verdade. A gente está tentando, a cada dia, desconstruir isso. E eu falo por mim, todos os dias é uma desconstrução minha, né, nessa sociedade. Então, acho que ninguém tá
tá livre de uma fala machista, uma fala, entendeu, preconceituosa, porque nós, infelizmente, fomos construídos nesse berço machista, nesse berço patriarcal. Então, todo dia é uma desconstrução minha e acredito que de muita gente. Então, a nossa luta é diária, Jaime. E é muito importante a gente estar aqui falando, essa oportunidade que você está dando para a gente de falar, é uma grande oportunidade das pessoas de falar para fora da bolha, porque não adianta nada a gente falar para dentro da bolha, falar só entre nós mesmos, né? A gente tem que furar a bolha e falar para realmente quem precisa ouvir, né? Angélica, só um pouquinho, eu sei que você está assistindo a gente, não está aparecendo para mim aqui te adicionar. Então, eu vou conversando com a Ellie. Assim que eu terminar com a Ellie, a gente coloca você e o mesmo tempo que eu dei para a Ellie, eu dou para você também, tá bom? Eu sei, a gente está novo nessa situação aqui Isso. das lives ao vivo e a gente normalmente não sabe, trava tudo e aí a gente não consegue fazer direito. Mas você aproveita que as mesmas perguntas que eu fizer para Ellen, eu vou fazer para você também. Ellen, a gente pode falar que a mulher tem um papel na política? Com certeza. A política é construída em conjunto com todos os tipos de gênero, né? Na verdade, infelizmente, a gente ainda não conseguiu alcançar essa representatividade efetivamente na política, né? Vamos falar da nossa sociedade, né? Na nossa sociedade do Brasil, aqui Estado do Rio, Barra Mansa. Nós temos uma Câmara de 19 vereadores, sendo uma mulher apenas representando, sendo que nós somos, no total, de 51% da população, Jaime. Né? Então, quer dizer, em porcentagem, números, o número de mulheres é muito maior do que o número de homens, eu digo de quantidade de pessoas. E, infelizmente, a gente não conseguiu alcançar nem a metade disso. Então, a nossa luta para ter representatividade nos espaços de poder é muito grande. Por isso que é muito importante o voto em mulher, né? Porque ainda assim nós somos uma minoria muito muito esmagadora, vamos dizer. A gente realmente tem que lutar muito para alcançar pelo menos a metade, 50% ali da representação nos espaços de poder, né? Eu falo espaços públicos, mas nos espaços privados também, né? A gente vê que poucas mulheres são diretoras de empresa, né? Então a nossa luta é justamente para não tomar o lugar dos homens, mas para dividir, né, os lugares de poder, os espaços de poder, tanto no espaço público quanto no espaço privado. Né? Então, quer dizer, a sociedade ainda tem que entender que as mulheres têm que estar nesses espaços. Né? As pessoas têm que eleger mulheres, têm que colocar mulheres, sim, nos espaços de comando. E como que você acha que a mulher, que a Ellen, poderia estar contribuindo para essa questão da política na cidade de Barra Mansa? Olha, Jaime, eu tenho muitas ideias, né? Já é a minha segunda campanha que eu faço, né? Eu ainda não entrei na campanha, a campanha realmente só se inicia no dia 27 desse mês. Mas já é o segundo pleito que eu vou tentar. E desde aquela época, desde 2016, eu tenho algumas ideias que esse ano eu estou reafirmando essas ideias, né? Principalmente voltado, por exemplo, para a juventude. A juventude, ela precisa sim de um incentivo para trabalhar, para estudar, para se capacitar, né? A gente precisa ampliar os espaços para que a juventude, né, os jovens de hoje trabalhem, alcancem o primeiro emprego, que é muito difícil as pessoas darem a oportunidade aos jovens, né, do primeiro emprego, o estágio. Eu acredito que uma parceria, PPP que a gente fala, parceria público-privada, daria grandes chances da gente ampliar essa oportunidade aos jovens, por exemplo, sabe, capacitação de cursos, né? Eu falo muito sobre a questão cultural, porque também, né, além de advogada, além de participar dos movimentos de mulheres, LGBTQIA+, eu estou nos espaços da cultura já há muitos anos também. Fomos juntos, em conjunto, né, Jaime? Fomos conselheiros da cultura, né? Tivemos a grande honra de participar do Conselho da Cultura, e fora isso, como agente cultural também da música, já tem quase 10 anos que eu estou
nessa área musical também, eu vejo que através da cultura, o incentivo à cultura, o incentivo ao esporte, né, e dando oportunidade de lazer também para as pessoas no geral, a gente consegue alcançar uma Barra Mansa muito mais saudável, uma Barra Mansa muito mais produtiva, né? Se a gente conseguir, por exemplo, eu tenho uma ideia de transformar os espaços públicos que a gente tem hoje, como praças, como CRAs, né, como vários espaços que a gente tem, ruas do lazer, por exemplo, em espaços para a gente poder trabalhar a cultura, né, fazer oficinas, músicas, teatro, dança, né, esportes, incentivar o esporte como as artes marciais, por exemplo, a capoeira, sabe, o skate, a cultura também através do grafite, né, vamos supor que a prefeitura liberasse os muros públicos para os nossos jovens, para os artistas, né, independente de ser jovem ou não, porque jovem é uma questão espiritual, né, não é uma questão de idade, eu acredito, né? Se liberasse os muros públicos para os artistas daqui de Barra Mansa pintarem suas artes nos muros, nossa cidade seria uma cidade muito mais alegre, né, e incentivaria aos grafiteiros, por exemplo, aonde expor suas artes. É uma ideia que eu tenho, entendeu? Então, a gente tem várias ideias, muitas ideias eu estou reafirmando e outras ideias também eu estou acrescentando, né? Por exemplo, a questão ambiental também, a gente tem que falar muito da questão ambiental, porque é essencial, é primordial a gente trabalhar a questão do meio ambiente para sempre isso, né? A questão do descarte. Eu não gosto de falar lixo, porque para mim não existe lixo, Jaime. Existe material reciclável, né, e material orgânico. Então, o lixo é quando se mistura as duas coisas. Conseguir conscientizar a população de separar, né, as suas embalagens, né, e como separar isso, fiscalizar o poder público, porque, na verdade, o papel do vereador e da vereadora é a fiscalização do dinheiro público, tá? E a aplicação desse dinheiro. E elaborar os projetos de lei, elaborar leis, né, que favoreçam, né, melhorem a população, né, a qualidade de vida da população. Mas a questão, por exemplo, do meio ambiente, fiscalizar realmente se está tendo o caminhão dos catadores passando. Olha quanto que a gente não ia conseguir produzir de material reciclável que gera de certa forma. Eu estou ouvindo. Agora parou. Tá passando um caminhão aqui. Ah, tá. A gente falando de caminhão, tá passando um. Se a gente conseguisse, por exemplo, transformar esse material reciclável em renda para os catadores, olha quanto, né, de emprego que a gente geraria, né, de trabalho, de renda, de lucro, né? A questão histórica. A questão histórica também, Barra Mansa tem muita história. Barra Mansa existe, né, há quase 200 anos, então, quer dizer, se a gente tivesse um museu, por exemplo, Parque da Cidade, tem várias questões históricas do Parque da Cidade, muito triste da época da ditadura, que é o BIB, né, o Batalhão de Infantaria Blindada. Então, a gente não tem essa preservação dessa memória hoje, né? Se a gente conseguisse transformar o BIB, por exemplo, o Parque da Cidade, no museu, quanto que a gente não ia conseguir ensinar as crianças, né, com toda a história que vivemos aqui na cidade, ou também transformar esse espaço em pontos turísticos, quantos empregos diretos e indiretos também a gente não poderia gerar. Então, são várias questões que a gente poderia trabalhar. Ellen, deixa eu perguntar, você é filha de Barra Mansa? Sim, sou nascida aqui. Aqui, viveu todo, estudou? Vivi, exatamente, estudei. Usa o serviço público da educação, na saúde, na assistência? Hoje em dia não mais, mas já usei muito, Jaime. Hoje em dia já sou formada, né? E não tive não utilizei desse serviço, entendeu? Hoje em dia não. Você consegue fazer uma comparação dos serviços que a gente tem nessas áreas, educação, assistência, saúde, de quando você era uma menina, né? E para hoje você se candidatando para essa cidade? Você consegue fazer uma comparação? Você acha que a gente pode melhorar onde?
que a gente precisa melhorar? Eu acredito, Jaime, que a gente precisa melhorar sempre, em tudo, né? Se a gente conseguisse, se o verdadeiro papel do vereador realmente fosse feito, que é a fiscalização desse dinheiro público, sabe? A gente ia saber exatamente para onde que ia esse dinheiro, para onde que vai esse dinheiro, para onde está sendo aplicado esse dinheiro e de que forma que está sendo aplicado. Esse é o verdadeiro papel do vereador, que é a fiscalização do dinheiro público. O dinheiro entra, quanto de dinheiro entra e quanto de dinheiro sai, para onde que vai, como é que vai, de que forma. Então, essa fiscalização, se tudo que entrasse de recursos e saísse fosse realmente bem fiscalizado, né? Se todos os vereadores trabalhassem dessa forma desde o início do mandato, eu acho que tudo ia melhorar, tudo ia ser tudo ia se tornar muito melhor. A educação, a saúde, a segurança, o transporte, o lazer, a cultura, o esporte. Então, eu tenho assim muita empatia, sabe, Jaime? Apesar de não utilizar mais os serviços públicos hoje, eu tenho muita empatia. Eu sou uma pessoa que tento sempre estar muito informada, tá? Eu sempre tento procurar saber como que está tudo, e sempre me coloco no lugar do outro ou da outra, né? Eu sempre tento Empatia. me colocar no lugar, porque empatia eu acho que falta para os políticos de hoje, né? Seriedade, caráter e empatia. Você se colocar naquela condição, né? Então, eu acredito que o que me transformou, vamos dizer assim, esse meu pensamento, por que eu me estimulei a participar da política, é justamente isso, é me colocar no lugar do outro, porque eu me reconheço uma pessoa privilegiada. O primeiro ponto que existe né, entre essas questões do privilégio não é a primeira pessoa privilegiada se reconhecer enquanto privilegiada, e eu realmente me reconheço como privilegiada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso me colocar no lugar do outro e lutar por aquele direito que é um direito, né? O serviço público de todas as formas, principalmente na questão da saúde e da educação. Tá. Ellen, você acha que existe equidade nos serviços? Não, eu acho que com certeza não. Inclusive, os serviços, vamos falar de serviço público educacional, por exemplo. Os próprios profissionais, Jaime, eu acredito que devem passar por uma reciclagem, tá? Porque muitos profissionais também não sabem, reproduzem algumas questões, por exemplo, machistas, sabe? Então, se a gente quer construir uma sociedade justa, né, uma sociedade que seja igual, né? Eu sempre digo que a sociedade tem que ser a equidade, né? A gente tem que usar o termo equidade, não igualdade. A gente tem que aplicar isso no colégio, nas escolas. A gente tem que ensinar as crianças. Isso é um trabalho de geração, tá? Para daqui a 10, 20 anos. Então, como que a gente cria uma sociedade mais justa? Através de uma educação, através de educação das crianças e dos adolescentes. Assim, é o que eu sempre falo, né? O serviço ele tem que estar disponível, né? E ele precisa atender toda a população. E quando ele atende toda a população, ele precisa ter equidade. Então, quando eu falo de equidade, eu trago muito para o recorte LGBTQIA+, que foi uma pergunta que a gente teve aqui, do Gabriel San, com relação se o SUS ele tem esse olhar para as questões LGBTQIA+. E aí não é só o SUS, se é o SUS, se é a assistência, se é a educação, se é o atendimento no serviço público, ele consegue pensar, olhar, ter esse olhar do serviço com o recorte na população de que ele está atendendo naquele momento. Se vem uma mulher, a mulher, se vem o negro, se vem o LGBTQIA+, cada um no seu, acionando o serviço e tendo o atendimento adequado. Você acha que a gente pode avançar nisso? Eu acho que sim, Jaime. E sempre, igual eu vou repetir, eu sempre acho que a gente pode avançar na conscientização, entendeu? A gente não tem como avançar de outra forma, eu não consigo visualizar esse avanço sem ser através de uma educação, de
de uma qualificação, entendeu? A gente tem que realmente educar as pessoas e a gente só consegue avançar isso através de uma educação. E eu digo uma educação de todos, não só de crianças e adolescentes, uma educação até dos próprios profissionais. Porque os profissionais, muitas das vezes, não têm essa qualificação, não têm essa educação. Então, acaba que o serviço, muitas das vezes, é prejudicado por falta de informação do próprio profissional. E eu digo profissional, tanto da área da educação, da área da saúde, da área da assistência social, de todas as áreas públicas, entendeu? Então, a educação, ela é crianças, adolescentes e dos profissionais adultos. Então, eu não consigo visualizar outra mudança, outra transformação, sem ser a questão da educação. Ellen, agora a gente, querendo ou não, a gente precisa falar de pandemia, né? A gente teve uma pergunta aqui com relação à pandemia. Você acha que todas as medidas que precisavam ser tomadas em relação à pandemia para a nossa cidade, ela estão corretas? A população está conseguindo seguir corretamente e está havendo fiscalização para quando isso não esteja ocorrendo? Queria que você falasse um pouco disso também. Tá bom. Jaime, então, eu acho que no início, tá, da pandemia, realmente eu senti que houve sim, né? Por exemplo, houve o fechamento do comércio, né? O fechamento das escolas, dos bares, né? Então, no início, realmente teve essa mobilização aí da prefeitura para que fosse realmente, como é que eu digo, fechado os estabelecimentos para não haver a contaminação em massa, né? Mas, assim, eu acredito que isso é uma questão muito complicada da gente falar, Jaime, principalmente eu, porque, assim, sempre tem os dois lados, né, Jaime? É muito difícil a gente julgar, sabe? Eu faço a minha parte em ficar em casa, em fazer uma campanha do Fica em Casa, né? Porque eu sou uma pessoa autônoma, eu sou advogada, eu trabalho, eu não dependo de comércio, vamos dizer assim, para eu me sustentar, sabe? Eu não sou uma comerciante, entendeu? Meu trabalho é autônomo. Então, por exemplo, claro que eu sofri muito com a pandemia, né? Eu dependo de clientes, eu dependo da justiça, que ficou parada há muito tempo, né? A justiça voltou há pouco tempo, então a gente ficou com os processos suspensos por muitos meses, e o advogado ele depende de processo. Então, quer dizer, todo mundo saiu prejudicado. Mas eu acho muito, muito difícil falar, Jaime, porque só realmente quem está, quem depende daquele comércio direto ou indireto como empregado do comércio, né, um comerciário, ou, por exemplo, sei lá, outros, por exemplo, os artistas também, que foram os mais prejudicados, na minha opinião, um dos mais prejudicados, na minha opinião, na verdade. É muito complicado eu falar assim se foi certo ou foi errado. Eu acredito que o fechamento do comércio no início, dos bares, de tudo, das escolas, foi muito importante e é muito importante ainda continuar fechado, sabe? Porque realmente não tem jeito. Antes da vacina chegar, a gente vai ter que viver dessa forma por um bom tempo. Mas é muito complicado eu julgar o que está certo ou está errado. Eu estou fazendo a minha parte, eu faço campanha para que as pessoas fiquem em casa, tá? Mas eu também não me coloco enquanto julgadora daquele que realmente abre seu comércio e precisa daquele comércio para trabalhar, entendeu? Porque é uma situação muito complicada, né? Eu não estou na pele da pessoa, eu não sei como que é a vida da pessoa, né? Quantos filhos dependem daquela pessoa, né? Então, eu fico numa situação muito complicada em falar o que está certo e está errado, porque eu acho que essa pandemia pegou a gente tão de surpresa que realmente a gente não conseguiu ter critérios para o que realmente está certo e está errado. Eu só sei que eu faço a minha parte e eu faço a campanha para que todos fiquem em casa, né? Eu faço principalmente a campanha do usa máscara, porque eu acho um absurdo pessoas que ainda não usem máscara, né? Nós estamos sem máscara porque estamos afastados. Eu estou na minha casa, você está na ONG, a gente não tem pessoas aqui perto, né?
Mas, assim, saiu de casa é máscara, saiu de casa com potinho de álcool, álcool em gel, sabe? Chegou em casa, desinfetar tudo, tirar sua roupa, tomar um banho. Então, quer dizer, eu faço a minha parte, faço campanha para que as pessoas também se conscientizem do como fazer o certo agora, né? Agora, as questões de políticas que foram aplicadas aqui na cidade, no início eu achei certo, tudo fechado, inclusive acho certo ainda que as coisas se mantenham fechadas, tá? Porque realmente não tem jeito da gente não se contaminar, né, se não for assim. Então, tipo, eu acredito que daqui para frente as pessoas realmente têm que ter noção de não ficar frequentando lugares cheios, né, aglomerados, as pessoas não fazerem suas festinhas privadas com muita gente, com gente, sabe? Porque isso também transmite a doença. Então, as pessoas também têm que se conscientizar de ficar em casa e de não ficar saindo por aí, né? Ellen, a gente era meia hora para cada um, nosso 5 minutos final está chegando, então queria que você falasse um pouco da sua candidatura. Abre o coração para a gente, para as pessoas que estão assistindo, por que a gente deveria acreditar e achar que a Ellen é alguém que possa estar nos ajudando a conduzir a nossa cidade por mais 4 anos. Por 4 Jaime, anos, né? Oi, Jaime, eu agradeço muito esse espaço, tá? A gente agora é um pouco limitado a falar, porque nesse período, né, que antecede as eleições, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer tipo, campanha antecipada. Eu realmente estou tendo esse cuidado todo, porque é realmente complicado chegar lá na frente e de repente, a Justiça Eleitoral entender que você está agindo contra a lei, né? E principalmente eu, advogada, não posso cometer esse tipo de crime eleitoral. Eu morro de medo. Eu fiquei o tempo todo prestando atenção nas questões eleitorais para a gente poder estar conversando hoje. Né? Sim, Porque sim. Eu sempre afirmo que eu sou pré-candidata, né? E, assim, eu tenho apresentado bastante coisa nas minhas redes sociais, tá? Já vou deixar o arroba aqui, tanto do Instagram quanto do Facebook, é arroba Ellen Monteiro BM. Meu nome é Ellen com E-L-E-N. Eu sempre falo 4 letras, E-L-E-N. Ellen Monteiro BM, tanto no Instagram quanto no Facebook. É lá que eu divulgo bastante ideias, bastante propostas. Ainda não comecei a divulgar minhas propostas, porque eu vou respeitar o período, né, eleitoral, então é só a partir do dia 27 que eu vou começar a publicar realmente nas redes sobre efetivamente as minhas ideias, né? Eu estou trabalhando muito internamente aqui, estou escrevendo bastante, já estou com bastante ideia. E eu abri também o meu WhatsApp, tá? Para as pessoas me ligarem, mandarem o WhatsApp e mandarem ideias, porque eu estou tentando construir todas as minhas ideias, né, baseada nas ideias da população, tá? Então, se quiser, me chama no Messenger que eu passo o meu WhatsApp para quem se interessar, para a gente poder estar trocando essa ideia. E eu estou escrevendo bastante coisa boa junto com a população. Então, acho que a participação da popular está sendo muito importante para a construção desse projeto que eu idealizo, né? E só projetos assim muito possíveis, Jaime. Nada de projetos mirabolosos, nada de vender ilusão para as pessoas. É muito projeto pé no chão, que não depende de verba milionária, sabe? Que não depende de milagre, depende de muito trabalho, de muita dedicação, de muita força de vontade, e que eu acho que está precisando hoje na política é força de vontade mesmo das pessoas fazerem, entendeu? Então, isso eu tenho de sobra. Ellen, a RMP Casa Rosa agradece, te deseja boa sorte, espero que tudo dê certo, espero que a gente possa conversar um outro momento como candidata, ou se não já como eleita, para que a gente possa repetir esse papo delicioso aqui. Um beijo, espero que corra tudo bem aí na sua campanha, tá bom? E fica eu aí que com agradeço. A gente vai tentar falar agora com a Angélica. Vai tentar, não, a gente vai falar com a Angélica agora, tá bom? Isso aí. Um beijo. Beijo, Jaime. Um beijo para a Angélica também. Tchau, tchau. Angélica, vamos ver se a gente consegue agora. Vamos lá.
Angélica, aceita aí. Entrou? Oi. Vira o Oi. seu, vira o seu celular que ele tá, você ficou de lado. Ah, tá. Aí, agora ficou. Linda, eu não sei, eu essas coisas aqui de internet eu sou meio começando, então a gente não conseguiu falar junto, mas eu fiquei Mas 30 que minutos. eu, você não é atrapalhado. Eu Porque eu tô, mandei vários links. Ai, e gente. nada, né? Eu fiquei 30 minutos com a Ellen, agora eu vou ficar 30 minutos com você também, né? Eu quero dizer que essa live é um oferecimento breve do Alce Dourado, Doces e Café e Arte, que é um anexo da Casa Rosa, que em breve a gente vai estar inaugurando aqui em Barra Mansa, então estão todos já convidados, né? Fique através das nossas redes sociais para acompanhar. Angélica, seja Sim, bem-vinda. A minha primeira obrigada. pergunta é que você falasse um pouco, se apresentasse. Fala para a gente quem é a Angélica, quanto tempo a Angélica já está aí na praça, o que, que ela anda fazendo, como que a Angélica entrou nessas questões da política também. Rapaz, é uma história assim, até que gostosa, sabe? De contar, porque eu não queria me envolver diretamente, né? Mas eu já trabalho há um bom tempo na Associação de Aposentados de Barra Mansa. E ali eu venho vendo, né, várias situações que realmente condiz com muitas outras entidades sem fins lucrativos, como é a nossa. E adianta a gente reclamar que isso não está certo, que isso não tá legal, se a gente não vai fazer alguma coisa? Então, quando eu recebi o convite, eu resolvi realmente fazer alguma coisa, né? Se eu conseguir expor, né? Mostrar um pouco do que realmente é essa vida que todos que estão aí numa causa social estão lutando para a vida, né? E eu já venho uma boa tempo com isso, né? Eu comecei com você, né? Com Isso, a nossa parada. isso. Também comecei com o Alexandre, com a banda G. Então, quer dizer, já vem um bom tempo aí já nessa estrada de lutas, né, ô Jaime? É mais de lutas, né? Porque a gente não consegue nada fácil, nada vem de graça, a gente não tem ajuda, suporte de ninguém. Então, realmente é complicado. Mas a gente não desiste. Angélica, qual é o papel da mulher na política? Olha, Jaime, a mulher na política, ela tem que aparecer e fazer alguma coisa, sabe? Não é chegar, conseguir conquistar o seu espaço ali na política e se omitir a tudo, a não agir. Ela tem que agir, sim, sabe? Ela tem que falar de frente. Eu não estou falando que a mulher tenha que chegar e se expressar de maneira agressiva, nada disso. A gente consegue resolver e entrar no meio da política de verdade com muita decisão, com muita clareza, sabe? Honestidade. Eu acho que a mulher ela não pode estar fugindo, se omitindo. Ah, eu não gosto de política, eu não gosto. Ninguém gosta de política, mas todos nós fazemos política, essa é a verdade, né? Então, vamos tentar, vamos conquistar mais esse espaço, mas conquistar de verdade. Você acha que Barra Mansa tem uma representação boa de mulher na política? Não, não tem. Não E você tem, é consegue muito definir fraca. por que que isso até hoje nós ainda não temos? Jaime, deixa eu medir as palavras aqui para falar. Isso. É. Fique à Deixa, vontade. Aqui eu só estou deixa dando eu voz. medir as palavras. É. Deixa eu medir as palavras. Ô, Ah, Jaime,
Você sabe que É. as cadeiras de vereadores, né, são de vereadores antigos, sabe? Tem muitos vereadores que estão ali há muitos anos. E não tem uma abertura muito grande para as mulheres. Você vê que são 19 vereadores, só uma vereadora. Só uma vereadora, gente, é um absurdo, sabe? Eu vejo aqui na minha comunidade, né? Eu moro na colônia. Tem vários candidatos quando chega a época de política, né? Da eleição. São vários candidatos. Mulheres são poucas, mas é minoria. E as pessoas, eu vejo pelas conversas, não dão apoio às mulheres. Não dão, entendeu? Eu não sei se é porque não acredita, eu não consigo entender isso. Eu, né, mesmo antes de eu ser pré-candidata, eu sempre votei na Beth Mello, porque ela é uma mulher que está sempre ali tentando o seu espaço, sabe? Ela tem boas ideias, é uma mulher de garra, e a gente precisa de pessoas assim, sabe? De mulheres que sabem o que quer. Mas, infelizmente, a nossa população, não sei se ela ainda não está preparada para isso também, né? Para ter Isso. mulheres no poder. Angélica, então vamos tentar convencer um pouco a nossa população de Barra Mansa. Qual que vai ser a contribuição da mulher Angélica para Barra Mansa? Que Olha, Jaime, é. eu penso na seguinte proposta, né? Que eu vou tentar fazer coisas que realmente têm condições de ser feito sem muito dinheiro, sabe? Sem mobilizar tantas coisas. Nós temos aqui o transporte público. A maioridade é 60 anos, mas o transporte público é 65 anos que você pode andar em Barra Mansa. Por quê? Sabe? Aí vem várias questões, mas, gente, isso é tão simples de resolver, sabe? A saúde do homem, Jair, não é só em Barra Mansa, não, é em vários lugares, ela é muito esquecida. Por exemplo, você vai num postinho de saúde, tem um ginecologista, mas não tem um oncologista, um oncologista não, um urologista, sabe? O homem, para marcar uma consulta no médico, ele tem que passar por um encaminhamento. Esse encaminhamento, até você conseguir marcar, demora muito. Por quê, gente? Por que não facilitar também a vida do homem hoje em dia? Tantos casos de próstata, de câncer de próstata, sabe? Porque o homem ele já não é propenso a ir ao médico. Aí tem essa dificuldade que ajuda, entre aspas, entendeu? Então, poxa vida, podemos ver muito bem com carinho essa questão, sabe, da saúde do homem, dar uma visibilidade maior para que ele possa se cuidar também, né? Não só nós, mulheres. Angélica, você acabou trazendo que era o próximo no assunto, é sobre o serviço público, né? Você falou da saúde, mas aí a gente vai ter que falar de todos, né? A gente vai falar da assistência, a gente vai falar da educação, a gente vai falar do atendimento do servidor público. Como que a Angélica vê essas questões aqui em Barra Mansa, com relação à saúde? O que, assim, a Angélica hoje... uma pergunta que eu fiz para a candidata anterior. A Angélica é de Barra Mansa? É nascida em Barra Mansa? Não. Quantos anos você já está em Barra Mansa, Angélica? Tem 35 anos. E você consegue fazer uma diferença entre a Angélica há 10, 15 anos atrás em Barra Mansa, em relação ao serviço público e a Angélica hoje? Você acha que a gente consegue fazer a comparação? Que algumas coisas mudaram, outras melhoraram, outras pioraram? Como que a Angélica consegue fazer? Eu vejo assim, Angélica, sempre fui dependente do serviço público, como na saúde, que é o SUS.
Eu Isso. sempre fui muito bem tratada, sabe? Há muitas reclamações? Tem, mas eu sempre fui no postinho, sempre fui. Eu passei por umas questões variadas de saúde, problemáticas mesmo, consegui resolver tudo pelo SUS. Nessa questão, eu realmente não tenho queixa. O que eu tenho queixa, sim, é o que eu falei agora há pouco. A questão do homem. O homem não tem uma visibilidade boa, sabe? Não tem um acesso prático como nós mulheres temos, que é a questão da saúde do homem. Não tem, entendeu? E outra coisa também, quando a gente chega numa certa idade, vamos falar passando doenta, Isso. você tem vários problemas que já todo mundo sabe. Ortopedista, né? Reumatologista, oftalmologista. Jaime, são os serviços essenciais, mas são os mais demorados que você não consegue marcar. Você está me entendendo? Então, são questões que, por que demora tanto esses serviços, sendo que tem essa procura? Entendeu? E o transporte público, eu acho assim muito falho, porque, por exemplo, a gente está na pandemia, né? Então, chega, fecha o comércio, tá ok, reduz o horário do ônibus. Aí o comércio volta a abrir, eles continuam com os horários reduzidos dos ônibus. O que acontece dentro dos ônibus? Aglomeração. Se faz campanha para não aglomerar, né? Aí você chega dentro de um ônibus, está cheio. Você chega no supermercado, está lotado. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem muitos serviços aí que pode ser muito bem feito, sim, entendeu? Eu acho que falta um pouco de bom senso, e muita gente não Ô, faz isso. Angélica, eu estou vendo que você já tem mais ou menos uma linha de atuação para a sua candidatura, né? Mas eu gostaria de insistir um pouco na questão da assistência, que você não falou, e um pouco da educação. Eu queria que você falasse, você, enquanto uma pessoa de Barra Mansa, moradora de Barra Mansa há 35 anos, nessas questões, porque o vereador, né, ele precisa ter essa Sim, sim. visão ampla da cidade. Você de um bairro periférico, é aquele que está fora do centro, né? Porque o povo Sim, confunde sim. Uhum. periférico com periferia, né? É, Periférico é aquele que é. está fora do centro. Você acha que na assistência e na educação a gente também precisa avançar? Precisa. A educação precisa avançar muito. Quer dizer, eu não digo muito, né? Porque eu não tenho filhos, então tem muita Isso. coisa que eu realmente não posso dizer para você a realidade. Mas tem que ter sim. E outra coisa, Jaime, hoje em dia, o adolescente, a criança, ela está de uma maneira que para você educar está difícil demais, porque tudo eles falam que vai para o conselho tutelar, sabe? Os professores, às vezes, ficam até sem atitude de como lidar com essas questões, né? Então, eu acho que devia também ter uma orientação maior para os professores junto com a família, sabe? Eu acho que tinha que ter essa junção, família e professor, que por enquanto eu acho que é muito desgarrado, entendeu? Porque muitas mães não acredita ou finge que não acredita que o seu filho é problemático, que o seu filho tem uma deficiência, entendeu? A professora vai falar e elas acham aquilo um absurdo. Então, eu acho que devia ter mais comunicação, sabe? Entre os pais, a família e os professores, a direção, né, no caso da escola. Eu acho que tinha que ter isso, porque eu acho, pelo menos com as minhas amigas professoras, elas falam muito dessa questão, sabe, de muita coisa elas nem tocam no assunto, porque já sabe qual vai ser a resposta, entendeu? Então Entendi. é complicado isso, é bem É, complicado. e,
No serviço público, ele precisa ter um pouco de equidade. Você consegue ver essa equidade no nosso serviço? Aí eu vou trazer para o recorte das questões que nós somos, a RNP é uma casa LGBTQIA+, né? Você já presenciou alguma situação em relação à nossa população LGBTQIA+, no serviço que te chamou a atenção e que você acha que precisa melhorar? Ah, sim. Tem que ter eu acho que não é uma sala, mas teria que ter pessoas capacitadas para atender essa classe, entendeu? Porque, por exemplo, vamos citar um caso aqui de um travesti ou de um trans, né? Que vai numa clínica, no SUS, chega no SUS. Né? Eu acho que teria que ter pessoas capacitadas e qualificadas para atender esse público, sim, entendeu? Até mesmo outros lugares, porque às vezes você tem questões que, eu vou dar aqui um exemplo, né? Uma pessoa que é totalmente leiga no assunto, não entende ou não aceita, entendeu? Então, eu acho que em qualquer lugar que a pessoa vá, entendeu? Sendo LGBT, ela teria que ter realmente, sim, um atendimento diferenciado nessa questão, porque não são todos que aceitam e que entendem as causas, né? As questões que eles vão a tratar. Angélica, só fazer um pequeno parênteses. É uma travesti, quando a gente está falando da travesti sim. mulher, é uma travesti. É uma travesti. E o transexual, ele pode ser tanto masculino como feminino. Então, é ou a travesti, ou a transexual masculino ou feminino. Só para fazer esse recorte. Angélica, nesses anos todos de Barra Mansa, né, comparando o bairro e o centro da cidade, né? Você já teve um comércio aqui no centro, né? Já. Você acha que tem diferença do comércio lá na colônia e aqui nos bairros e o centro? Você acha que tem como melhorar essa mobilidade, dar mais assistência para os bairros, levar mais assistência para os bairros em relação aos nossos comerciantes? Já mudou muito, Jair. Antes era menor, né? A gente não tinha muita acesso a várias coisas como hoje nós temos, né? Hoje, por exemplo, aqui na colônia, nós temos agropecuária, nós temos açougue, nós temos supermercados, não são os grandões, mas temos supermercado que nos atende a várias coisas, entendeu? Não tem casa lotérica, e a colônia é um bairro grande. Tinha uma casa lotérica, hoje não tem mais, entendeu? Então, melhorou muito. Tem distribuidoras de bebida, aumentou bem o comércio, entendeu? Mas, claro que muita gente sai daqui para ir para a cidade, porque os maiores supermercados estão lá, entendeu? O suporte que eles poderiam, de repente, nos dar, por exemplo, Vila Nova. Vila Nova tem um comércio maravilhoso, entendeu? Se a pessoa quiser, ela pode ficar ali, só por ali, porque ela tem banco, tem casa lotérica, tem tudo ali em acesso, entendeu? Então, melhorou bastante, mas ainda tem muita coisa para poder melhorar. Angélica, o papo maravilhoso, ele passa rápido, a gente nem vê a hora, passa muito rápido. Então, queria que você falasse um pouco, fala para todos nós, fala para Barra Mansa, por que Barra Mansa quer estar com a Angélica para os próximos 4 anos, a partir de 2021. Eita, nós, hein? Sem fazer campanha, porque você sabe que não pode fazer campanha ainda. Convence sem fazer campanha, porque quando eu perguntei, eu li uma questão, até tinha falado com a outra candidata, sobre as questões das lives
de que agora tem uma lei que regulamenta as questões das lives, né? Isso. Então, por isso que eu estou falando para você, fale um pouco dessa, Angélica, convença um pouco, fala com o coração aí, mas não fale muito das questões de candidatura, porque ainda não pode. Mas a gente quer, Angélica. Olha, eu sou uma pessoa transparente, sabe? Sou transparente. Se eu estiver triste, eu vou fazer cara que eu estou triste. Se eu estou alegre, eu vou rir muito, que na maioria das vezes eu estou alegre, graças a Deus, entendeu? Eu pretendo ser do mesmo jeito que eu sou hoje, sabe? Eu não quero mudar, eu não vou mudar, entendeu? Aliás, eu acho que esse convite, quando me chegou, foi justamente para me testar, sabe, Jaime? Porque a gente, às vezes, né? Ah, não, porque eu sou assim, de repente mudou tudo. Não, eu vou ter essa aprovação e a gente ainda vai bater muito mais papo para poder eu continuar sendo a mesma Angélica, transparente, alegre, sorridente e que busca o que quer, sabe? As coisas estão erradas, então a gente vai corrigir. Sabe? Angélica, eu queria agradecer, dizer que foi um imenso prazer, em nome da RNP Mais Casa Rosa. Espero poder ter outras conversas, se não for como candidata, depois, se Deus quiser, eleita, como eleita, a gente poder conhecer um pouco mais, divulgar um pouco mais, falar um pouco mais. Então, de coração, agradeço. Espero uma outra oportunidade que a gente possa estar conversando. Tá bom? Eu também. Eu que agradeço muito, muito mesmo. Um beijo no seu coração, tá? Fica com Deus. Um beijo, linda. Tchau. Tchau. Pessoal, essa foi a nossa primeira live pré-eleitoral. Eu sou o Jaime, esqueci de me identificar, estou me identificando aqui no final, presidente da RNP Mais Casa Rosa LGBT. Siga no Instagram, @CasaRosaLGBT, siga no Facebook, @RNP Mais Barra Mansa, e amanhã a gente já está postando esse vídeo. Queria aqui agradecer essas lindezas, a Ellen Monteiro e a Angélica, por ter disponibilizado todo o seu espaço, a sua luz, trazer todas essas questões aqui para a gente. Então, muito obrigado, até uma próxima. Um beijo para vocês.